Eu acho que essa galera que tá nesse espectro, que não declara voto nem no Lula nem no Bolsonaro, é uma galera que tem que ser ouvida. Que tem que ser parada e tem que ser ouvido. Porque não é. Ao contrário de muita gente que acha, todo mundo fascista. Eu não acho. Eu não acho mesmo. Isso é um problema nesse discurso aí que vive nos extremos, que acaba afastando o cara, porra. Fica falando que o cara... tu não gosta do Lula? Então tu é fascista. Tu não gosta do Bolsonaro? Então tu é comunista. E aí isso não agrega pra nenhum dos dois. Não. E a gente não convence ninguém. E nem pode criminalizar, como eu falei, pra não dar espaço pra aventureiros. Já foi. Né? E a gente deu espaço para um aventureiro que ficou 28 anos no Congresso Nacional. Desculpa, se puxasse a ficha ali rapidinho, dava para ver o que foi aprovado, o que não fez, o que fez, a história de vida. Não precisa ter muito trabalho. Mas ok, o ódio estava... Eu costumo dizer que o Amoedo, que é um cara que de viés liberal, né? Ele também, outro dia, teve uma entrevista que no Clubhouse, eu uso muito Clubhouse, né? Pode crer. Aí eu tava conversando numa sala com ele, e ele falou, eu sou liberal... conservador, mas eu não fui entrar no mérito do que a gente entrou aqui pra não esgarçar Ele é liberal conservador também? Não, cara, porque esse é o discurso que atende a essa galera do Brasil que é liberal conservador, entendeu? Então a gente tá no Brasil, cara. O Brasil é um país que tem uma coisa do conservador, entendeu? Assim, eu sou conservador, sou por causa da família, por causa dos costumes. Eu acho que, tipo, se você for olhar a teoria do conservadorismo na prática, é uma coisa legal. Tipo, você conservar as coisas boas que a comunidade já produziu. Óbvio, você não pode descartar tudo que a gente fez desde, sei lá, 10 mil anos que a gente tem como sociedade e dizer que essas coisas não têm valor. É importante valorizar a nossa base. Mas isso aí é muito confundido. Mas eu acho que eles estão mais no campo da moral, entendeu? E aí no campo da moral entra a parte religiosa. O conservadorismo está muito ligado com a parte religiosa. Então ele vai afetar em decisões que o Estado, teoricamente, não tem, por ser liberal, que se meter. Porque em teoria a religião é uma dessas coisas, essas coisas milenares que comporam a história que é para ser conservado. Eu concordo. E é ótimo que tenha vários núcleos de religião, mas que nenhuma se sobrepõe à outra. Mas eles fazem uma defesa ao conservadorismo da religião que é errada. Eles querem conservar a religião 100% do jeito que ela é. Exatamente. Aí é o erro. Você tem que conservar, mas é conservar o que é bom. O que é bom na religião, não tudo. Não, o que é bom na religião é o que te atende. E o que te atende não necessariamente vai atender a todo mundo. Então use para você, para sua família e para as pessoas que você convive, o que você tira de bom para a religião. Pratica aí. Agora, enche meu saco. Agora, no Congresso Nacional, existe uma coisa que é... Porque o que acontece no Brasil? Hoje, o Brasil, a maioria é católica, né? Eu não sei os percentuais corretos, mas eu vi outro de uma pesquisa que a maioria é católica. Existe uma perspectiva de que até 2026, eu acho, ou 27, não sei, a maioria vai ser evangélica. E eu não tenho nada contra os evangélicos. Eu estudei a Bíblia com um pastor batista. Fiz questão porque eu acho o seguinte, quando você quer falar sobre um assunto, você estuda. Para você poder chegar e falar com um cara que é evangélico na linha de entendimento do cara. Eu posso até ter uma interpretação diferente da dele. Mas a gente vai conseguir dialogar. Certo? Então, assim, num dado momento, se os evangélicos, esses que estão ali pelo poder, porque a bancada evangélica, se Jesus Cristo voltasse, eles iam crucificar ele. Certo? Eu estou falando de evangélicos que cumprem o evangelho, que cumprem a palavra de Jesus. Jesus pregava amor ao próximo. Jesus andava com prostituta. Jesus andava com leproso. Jesus era o cara que, quando ele fala da multiplicação dos pães, o Jesus não tá, estalou o dedo e, apareceu um monte de pão. Não é isso. Não na minha concepção. Na minha concepção é o seguinte, estava andando pelo deserto, estava faltando comida, tinha gente que tinha 5, 6 pães e tinha gente que não tinha nenhum. Qual foi o milagre? Através do amor, Jesus Cristo entrou no coração dessas pessoas e convenceu elas a dividir o pão com as outras que estavam sem comida. Se você falar isso hoje, vão te chamar de quê? De herege. Comunista! Mas a palavra de Jesus, ela é bem clara. Ela é amor. Ela é uma revolução através do amor. Não é a revolução através de preconceito, ódio, matança, armamentação. Os caras... tortura. Pô, o cara foi torturado, bicho. Como é que você exalta algo que matou Salvador, a pessoa mais importante da tua religião? É desconexo.
Então, assim, existem muitos evangélicos que são pessoas que estão conectadas com a palavra de Jesus mesmo. E eu respeito. E tem budistas, e tem hinduístas, e vão ter muçulmanos, e cada um na sua. Porque senão vira conto de aia. Handmaid's Tale. Eu não sei que porra é essa. É o Handmaid's Tale, depois assiste. É uma série que começa com essa parada de que um fundamentalismo entra e começa a mandar numa nação que antigamente era... E eles pegam as mulheres e criam uma casta. Eu não vou contar a história, senão vai... É um filme? É uma série. Como é que é o nome? Handmaid's Tale. No Ou Netflix? então Contos de Aia. Acho que tá no... tem na Globoplay, tem no HBO, eu acho, não sei. Tá. Mas é fácil de achar. O Irã, que já foi a Pérsia, que já foi centro de medicina na época que a Europa era medieval e estava fazendo charlatanismo. O Irã estava evoluído pra caralho na medicina. Tem umas fotos do Irã de 1950. Que antes da Revolução, que eram as mulheres... andando de calça jeans, tudo bonitinho. Universidade. Procura essa foto aí, Irã 1950. Pô, velho, vou te falar, não brinca com fundamentalismo não, porque pode parecer inofensivo, mas há um projeto de poder que depois você elege uma maioria na Câmara, no Congresso Nacional, e os caras têm uma maioria, e você mete essa maioria, muda a Constituição, fudeu. Fudeu mesmo. É 70? Acho que é 50 mesmo. Aí, ó. Aí, ó, as minas de saia no Irã, caralho. Olha lá. 50. Caralho. E então hoje, não hoje brinca é com fundamentalismo não. Deixa a igreja onde ela tá. A igreja tem que cuidar da alma das pessoas que estão interessadas em serem cuidadas pela igreja. Que a igreja faz um trabalho excelente. Conheço várias pessoas que saíram da droga, saíram do crime, saíram por conta da igreja. Eu reconheço isso nos pastores. Tenho amigos, muitos amigos. Pastor Eriovaldo é um cara que eu admiro. Pastor Henrique Vieira é um cara que eu admiro. Pastor José Barbosa, que foi o que me deu aula. Eu estudei a Bíblia, cara, na geopolítica da Bíblia. Não foi a Bíblia, tipo assim, um pastor lendo pra mim dizendo que era aquilo ali, não. Peraí, quando Jesus Cristo faz o cego ver, ele não tá necessariamente fazendo o cego ver no sentido de pisquei e agora você passou a enxergar. O cego é uma metáfora. É alguém que estava muito... bitolado e cego de alguma coisa, de raiva, de ódio, de algum pensamento, sentimento, de ganância, de alguma coisa, e ele foi lá, entrou no coração da pessoa e pum, conseguiu fazer o cara enxergar o mundo de uma outra maneira, em outra perspectiva. A Bíblia é feita de parábolas. Não dá pra você levar no pé da letra. Entende? Eu vejo dessa forma também. Então, assim, se um cara que não consegue ler um texto no Brasil da prova do Enem, né? Não por culpa dele, mas por conta desse sistema de ensino brasileiro que forma pessoas que reproduzem conceitos e conteúdos. Elas não entendem os conteúdos. Você pega a Bíblia e dá com aquelas palavras difíceis e você acha que aquela pessoa vai entender o que está sendo falado ali. Ela tem um intérprete. Quem é o intérprete? O pastor. Para quem esse pastor trabalha? Qual é a intenção desse pastor? Se ele está trabalhando com finalidade política, fudeu. Ele tem um poder nas mãos muito forte. Ele tá falando com o coração das pessoas, cara. Uhum. Então tem que tomar cuidado. Se você elegesse um pai de santo, né? Vamos pegar uma religião de matriz africana que é super sofre preconceito pra caralho, racismo, etc. Aí tu coloca um cara lá, um pai de santo lá, aí bota o cara numa live no YouTube, ao invés do cara pegar a Bíblia pra falar de versículo, caralho, bota ele recebendo o santo, porra. Vê como é que os brasileiros vão se sentir. Por que uma religião pode e a outra não pode? Então não pode nenhuma. O Estado é laico por isso. Não é a religião que comanda, o Estado é laico. Não tem religião envolvida. Você quer ser conservador, a religião serve pra você? Ótimo, irmão. Só não vem me dizer o que eu tenho que viver. Eu sou agnóstico. Eu não vou dizer nem que Deus existe, nem que não existe. Eu já tive experiências espirituais incríveis. Mas eu não vou ficar aqui tentando convencer vocês dois. Eu guardo pra mim e vivo. Se for alguma coisa que é legal, e se eu puder ajudar alguém, ótimo. Se não puder, eu não vou ficar atrapalhando a vida dos outros. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Meu irmão, faz o que você quer. Só não prejudica as pessoas. Que aí tem uma lei, aí tem outras coisas que vão influenciar na tua conduta. Agora, ficar cagando regra e dizendo que eu sou melhor porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo entender. Eu acho que cabe todo mundo no Brasil, dá para respeitar a crença de todo mundo, e a gente não precisa
que essas pessoas imponham leis através do Congresso Nacional para privilegiar um grupo de pessoas que podem usufruir da vida delas sem precisar necessariamente... ninguém está perseguindo alguém na rua porque é cristão. Ah, ali um cristão, vamos atrás dele. Não, isso não existe. Não existe. Não no Brasil. Também não existe você ser perseguido na rua porque você é hétero. Também não. Agora, você é perseguido na rua porque você é preto. E você é perseguido na rua se você for LGBTQIA+. Então a gente tem que fazer leis que preservem as pessoas que historicamente são oprimidas. Para elas terem privilégios, não. Só para elas viverem. Para que elas não sejam mortas no meio da rua. E aí que começa a guerra de narrativa da religião. Aí começa essa zona. Porque as pessoas... Ah, por que o gay tem que ter um privilégio? Meu irmão, o gay não tá tendo privilégio nenhum. Ele só quer viver. E você tá vindo... não tá vendo. Você tá vendo que as pessoas morrem porque tem uma orientação diferente da sua. Ah, porque vai ensinar na escola ideologia de gênero. Porra, vai estudar gênero primeiro. Vai entender do que se trata. Pra você entender. Porque tem crianças, cara... que não precisam ser expostas a esse tipo de discurso de ódio, desde de odiar outra pessoa, de odiar o outro. A criança não tá nem ligada nisso, cara. A maldade tá na cabeça do pai. Pais,